Viva com esperança. O Salmo 62, 1 e 2 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que texto fantástico da palavra de Deus. Esse salmo nos faz pensar sobre a suficiência de Deus. Temos aqui o termo somente, que aparece nessa versão 2 vezes. Pensando em um nível que extrapola a expectativa humana, o salmista aponta para o fato de que somente em Deus podemos descansar. A Nova Versão Transformadora diz: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Existem pessoas que podem descansar em seus recursos financeiros, elas pensam que podem descansar nos poderes governamentais, naquilo que algum amigo influente pode fazer. Mas a declaração do salmista é bem direta aqui e diferente disso, vai em outra direção. Ele está descansando em Deus. O que nós podemos aprender aqui nesse texto pequeno? 3 lições importantes que eu queria colocar para você. A primeira, somente em Deus encontramos alívio. Somente em Deus encontramos alívio. O texto diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem minha salvação. Verso 1, na primeira parte. Um texto interessante. Se você está precisando de consolo, conforto e alívio, descanse em Deus. Esta é a primeira lição que nós observamos nesse texto. Segundo, somente em Deus encontramos proteção. É a segunda lição que nós vemos no texto. O texto continua dizendo: somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura. É o registro feito pela Nova Versão Internacional. Então, sem Deus não existe proteção verdadeira. Você pode dizer com convicção o mesmo que o salmista disse aqui? Essa convicção, ele diz, essa é a segunda lição. O texto também nos ensina que somente em Deus encontramos segurança. O texto diz no final do verso 2, jamais serei abalado. Olha só que interessante. Na declaração do salmista, então, encontramos alívio, proteção e segurança somente em Deus. O texto destaca essa expressão do salmista, somente em Deus. Então, para viver com esperança, você precisa descansar somente em Deus. Eu não sei o que você está fazendo nesse tempo, mas você precisa descansar em Deus. Descanse em Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém.